Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço onde a gente educa informando e informa educando, principalmente com a participação dos nossos convidados que nos ensinam o dia a dia das organizações da sociedade civil. Esse espaço aqui é um espaço de compartilhamento de informação para ampliar ainda mais o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, nosso querido terceiro setor. E, como sempre, eu tenho um pedido já para te fazer. Nos ajude a ampliar ainda mais essa corrente do bem. Compartilhe, divulgue esse vídeo para aquela pessoa que você acha que também precisa conhecer ainda mais sobre o terceiro setor. Vamos juntos, você e a gente, fortalecer esse setor tão importante para o nosso país. E hoje eu tenho a grata alegria de conversar com Laís de Figueiredo. E eu vou deixar que ela mesma se apresente para você, para que a gente possa começar a conversar aqui com ela. Laís, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Débora. Agradeço aqui a Escola Aberta do Terceiro Setor. É sempre uma alegria poder colaborar. É um trabalho que eu admiro muito há muitos anos e sei que espraia boas ideias Brasil afora. Então, começo agradecendo. É difícil se auto-apresentar, né? Estou acostumada a fazer audiodescrição para dizer que eu estou com uma camisa branca, estou com um cabelo mais ou menos na altura dos ombros, cabelos pretos, mas em termos de formação, eu sou advogada, sou bacharel em Direito aqui pela PUC de São Paulo, fiz lá o meu mestrado, hoje eu estou fazendo doutorado na Universidade de Coimbra, e eu estive durante 5 anos na Presidência da República, trabalhando com a agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil entre 2011 e 2016. Hoje eu estou como vice-presidente do CONFOCO, que é o Conselho de Fomento e Colaboração, que foi criado como um locus institucional de diálogo entre governo e sociedade civil, na Lei 13.019 de 2014, finalmente instalado agora a partir de 2023. E também tenho a honra de presidir a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, que tem sido um trabalho que eu estou gostando muito de fazer. Sou sócia de um escritório de advocacia em São Paulo, que é o Sazzi Bechara, Estorto, Reicher e Figueiredo Lopes Advogados. A gente tem uma sigla, né? A gente chama de SBSA Advogados, e que é onde eu exerço a minha atividade profissional preponderante como advogada, com sócios maravilhosos e uma equipe incrível dedicada às organizações do terceiro setor no Brasil. Estou à disposição. Então vamos já aproveitar a sua presença aqui e já te fazer uma pergunta muito genérica, mas importante para quem está acompanhando a gente. Por que que o profissional de direito é tão importante para uma organização da sociedade civil? Você sabe, Débora, que a gente trabalha muito com essa lógica da conformidade legal. Atender à legislação é algo... Parece óbvio, né, o que eu estou falando, então é relevante, é importante, mas também é uma ferramenta de proteção, é uma ferramenta de blindagem, é uma ferramenta contra, por exemplo, uma criminalização burocrática. Quanto mais a organização tiver segurança jurídica, tiver seus processos organizados, tomar seus atos de gestão baseados dentro, né, da conformidade da legislação vigente, mais essa organização vai ter autonomia para conseguir, inclusive, fazer a sua atuação, que pode ser uma atuação crítica aos governos. Então, em termos de relevância do direito, a gente tem uma primeira camada de cuidado com os processos de gestão da organização, mas num outro olhar é também uma proteção, uma certa blindagem para as organizações, por isso tão necessário. E só para organizações grandes? Não, a gente entende que todo o perfil de organizações tem condições de ter um advogado, uma advogada, uma sociedade de advogados que acompanhe a vida institucional da organização. Claro, a gente vai ter uma dedicação maior ou menor para essas organizações, até porque elas vão ter uma atuação também, uma complexidade maior ou menor, de acordo com
o seu tipo de financiamento, com o seu tipo de interação com seus diversos stakeholders no ecossistema, digamos assim, né? Traduzindo, se tiver uma parceria com a administração pública, eu tenho um determinado grau de complexidade, mas eu posso incluir também no orçamento, nos planos de trabalho, a assessoria jurídica, assim como a contabilidade, enfim. Hoje em dia, o marco regulatório das organizações de sociedade civil deixou isso muito claro, que é permitido autorizado os custos indiretos, então é uma questão de prever, né, e negociar com o órgão repassador de recursos. A gente tem também organizações que têm financiamento do investimento social privado, e o relacionamento com as empresas também exige um grau de institucionalidade. A gente trabalha muito no escritório para financiadores e para financiados. Então, a gente percebe que a grande preocupação dos financiadores também é fazer um legal check antes de fazer o financiamento em si. O que é isso? Eu vou fazer uma checagem da documentação da organização para saber se a representação legal está em dia, se as atas não estão vencidas, se o estatuto está adequado. E, enfim, checar certidões e etc., mas também checar reputacionalmente essa organização. Então, a gente precisa garantir que a organização esteja apta a recepcionar os financiamentos. E aí também tem todas as análises de contratos, a questão da tributação, como é que a gente faz com o imposto sobre doações. Pode ser uma organização que tenha uma grande operação de captação de recursos de pessoas físicas, de indivíduos. Então, a gente tem aí, enfim, com recursos internacionais, também é um outro grau de preocupação em relação aos financiamentos, né, aos contratos, às cláusulas anticorrupção. Então, cada tipo de perfil de financiamento pode gerar um tipo de perfil de análise jurídica diferente. E o ideal é que a gente tenha um financiamento diversificado, que as organizações não dependam de uma única fonte de recursos. Então, esse olhar multidisciplinar, digamos assim, do ponto de vista jurídico, é bastante importante para a vida institucional e a segurança jurídica das organizações. Diante do que você está falando, também desmistifica um pouco aquela ideia de que terceiro setor não é tão seguro, burocrático, quanto o primeiro e o segundo setor. Só para você que ainda não sabe, primeiro setor governo, segundo setor empresas e terceiro setor as organizações da sociedade civil. O terceiro setor é tão regulado e tão necessária a capacitação quanto os demais, correto? Sem dúvida. Acho que a gente tem uma perspectiva do terceiro setor que, assim, eu brinco que a gente tem camadas regulatórias como se fosse um bolo de 1000 folhas, né? E a gente vai rechear esse bolo justamente de acordo com cada perfil de atuação. Então, digamos, a primeira legislação que a gente tem que observar é o Código Civil, porque ele vai dar as regras do Estatuto Social, da associação, da fundação, das organizações religiosas. A gente tem tudo isso alicerçado, previsto dentro do Código Civil, que está atendendo também a lógica mais ampla do direito constitucional da liberdade de associação. Todos nós podemos nos reunir para o exercício da nossa cidadania, para atividades, desde que elas sejam lícitas, né? Então, esse é um direito assegurado, é livre, a liberdade, né, é livre a criação de associações no Brasil. A fundação, a gente precisa ter autorização do Ministério Público. Gosto muito de uma explicação didática que traduz a fundação como um fundo para uma ação. Então, sempre tem um patrimônio envolvido e esse patrimônio justamente precisa ser acompanhado pelo Ministério Público. Por isso, a legislação fala em velar, né? Velar no sentido de cuidar, de estar sempre ali com aquela chama acesa, acompanhando a vida da fundação. E a gente tem também as organizações religiosas aí como tipos principais. Então, a gente vai olhar para o Código Civil. Aí depende qual é a área de atuação da organização. Eu vou trabalhar com assistência social, então eu preciso conhecer a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Eu preciso conhecer todas as tipificações dos serviços socioassistenciais, aí dependendo se eu vou ser uma entidade de atendimento, de assessoramento e garantia de direitos. Vou ter que fazer inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Aí tem todo um regramento e uma regulação da atividade da assistência social. E até mesmo quando essa organização faz uma parceria com a administração pública, uma coisa que eu acho que é muito importante sempre sublinhar é que a organização não vira um órgão público porque ela está servindo
ela está oferecendo um serviço de natureza pública, mas sim, aquele serviço é regulado. Então, eu preciso ter esse olhar. Eu vou trabalhar com criança e adolescente, eu tenho que observar o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, todo o regramento da criança e adolescente. Eu vou trabalhar com saúde, eu vou trabalhar com educação, com cultura, ciência e tecnologia, tem a mesma lógica. E que bom que as organizações não precisam estar fechadas em caixinhas, como é o organograma da administração pública. Então, se eu for trabalhar com mais de uma área de atuação, eu preciso conhecer todas as regulações dessas áreas de atuação. São as regulações das políticas setoriais, as legislações específicas. E aí eu vou pensar na minha estratégia de captação de recursos, eu vou querer atuar com lei de incentivo, então eu preciso conhecer quais são as leis de incentivo. Eu tenho incentivo na área do esporte, eu tenho incentivo na área da cultura, criança e adolescente, pessoas idosas, o Pronas e Pronom, que é na área de câncer e deficiência. Eu tenho um incentivo recentíssimo que está em processo de regulamentação. A gente tem uma lei nova que tem sido chamada de Lei Rouanet da Reciclagem, ela é sobre resíduos sólidos. A gente tem um decreto federal já publicado e agora o Ministério do Meio Ambiente está se organizando para fazer rodar esse novo incentivo. A gente tem o incentivo fiscal do Miroski, que é um incentivo livre de apresentação de projetos para a administração pública, uma negociação direta da organização com as empresas, é um incentivo super desburocratizado, mas ele não tem a mesma lógica de ter o valor final do imposto devido a pagar. Ele não é uma destinação de imposto, ele é realmente um incentivo fiscal. Parte é a empresa que doa, parte é renúncia fiscal. Então, eu vou ter que programar, já desde o meu estatuto, num planejamento jurídico, afinal de contas, quais são as áreas que eu quero percorrer ou as oportunidades que eu imagino ter para fazer a tradução dessas legislações dentro da vida institucional da organização. Isso sem contar quando a gente pensa também na Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje é super relevante e impõe uma nova cultura para que a gente cuide do direito fundamental à proteção de dados. Então, eu já posso olhar para isso já desde o início, na criação, ou se eu já existo há 5 anos, há 10, há 30 anos, eu vou precisar me adaptar, né? Então, tem todos os projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem o nosso bolo vai se formando na medida em que a gente vai somando também as nossas intenções e os caminhos que a organização pretende percorrer. Eu estou te ouvindo falar de novas leis, novos decretos. A instituição que tem algum tempo já e não atualizou o estatuto social dela, ela precisa urgentemente fazer essa atualização? Olha, obviamente aqui a gente está conversando sobre o setor como um todo, muito em tese, né? Então, em tese, não se pode analisar a urgência, porque a gente tem que ver o caso concreto. Mas, por exemplo, se a organização ela tem o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. A gente teve uma mudança recente, a Lei 187, que é a lei complementar de 2021, do final de 2021, ela traz um novo regramento para esse certificado, que é válido para as organizações que são de saúde, educação e assistência social. Esse certificado ele é muito importante quando a gente pensa no reconhecimento do usufruto da imunidade tributária em relação às contribuições sociais. Contribuição patronal, que é aquela contribuição da cota do patrão, os 20% do INSS na folha de pagamento. Isso faz bastante diferença para quem é de assistência social, de saúde ou de educação, que tem o direito de utilizar essa imunidade. E aí, quando a gente pensa na nova legislação, ela traz dispositivos estatutários. Então, se eu estou em processo de solicitação do SEBAS, de renovação do meu certificado, o meu estatuto tem que estar adaptado à nova lei. E aí eu posso estar citando a lei anterior, 12.101, e não a lei complementar 187 de 2021. Esse é um exemplo de uma adaptação. A lei 13.019 de 2014, que é o que a gente chama de Miroski, né, o marco regulatório das organizações de sociedade civil, trouxe também alguns dispositivos estatutários. A gente, na época, participei dessa construção, a gente lutava para que não precisasse fazer nenhuma alteração de estatuto, porque ela já tinha essa lógica de não precisar ter uma certificação
Não é como título de OCIP, não é como título de OS, que você pede primeiro à administração pública o seu reconhecimento de um determinado status antes de fazer a parceria. Não, o Miroski pressupõe que todas as organizações são organizações de sociedade civil e são potenciais parceiras do Estado, mas trazem 3 dispositivos para estarem previstos no Estatuto, quais sejam finalidade de relevância pública e social, escrituração contábil nos termos das normas brasileiras de contabilidade e, no caso de dissolução, que o patrimônio remanescente seja vertido para uma outra organização com as mesmas características da Lei 13.019 de 2014. É muito comum que as leis que disciplinam qualificações, tanto SEBAS quanto a Lei de OCIP, quanto a Lei de OS, solicitem essa destinação de patrimônio residual para uma outra organização semelhante, congênere, justamente porque se ela não vai ter continuidade, ela passa para uma outra que vai seguir adiante com aquele trabalho, na medida em que ela também adquiriu aquele patrimônio com aquela qualificação, com aquela condição. É isso que se pressupõe digamos, no espírito da lei, né? Então, essas cláusulas, elas podem ser cláusulas que você precisa adaptar. Mas, às vezes, pode ser alguma coisa também de uma burocracia desnecessária, porque a gente cria o próprio estatuto, a gente tem o direito de autorregulação. Então, eu amo criar estatuto, eu adoro esse trabalho de governança, porque, no fundo, é um processo de... Você cria a sua própria lei. Então, para cada organização, a gente pode ter uma lei diferente. Às vezes, a gente vai lá, copia o modelo do vizinho, e esse modelo pode não ser o mais adequado. Então, digamos, precisa publicar o edital num jornal de grande circulação. Não precisa. Então, isso é uma regra antiga que não está em nenhuma legislação, a gente não precisa manter. Mas na minha organização eu preciso. Bom, isso está escrito no seu estatuto, você pode mudar essa lei. E a gente, com a pandemia, teve um aprendizado importante. Ninguém pode desmerecer todas as questões difíceis que a gente passou na pandemia, mas aqui, nesse particular, em termos do aprendizado sobre o online, isso veio para ficar. Então, as assembleias virtuais hoje estão previstas na legislação. Quando teve a pandemia, os estatutos os mandatos começaram a vencer, ninguém sabia como acessar os cartórios. E essa legislação foi positivada. A gente, então, durante a pandemia, atuou para a gente ter uma redação clara em relação a isso. E hoje é autorizado, todos os cartórios aceitam, mas às vezes você tem que prever no estatuto a possibilidade da assembleia virtual. E os estatutos mais antigos, ou que não se atentaram para isso, não tem esse olhar. Às vezes, em questão, em relação à categoria de associados, é muito comum o estatuto mais antigo prever os associados honorários, os associados beneméritos. Hoje em dia, se você quer homenagear uma pessoa, você não precisa convidar ela para ser associado. Você pode fazer um prêmio, fazer uma homenagem, criar um evento, nominar algum programa seu. Quando você quando você traz para dentro interno, aí a depender de como está escrito no estatuto, ele pode até fazer parte de um quórum e você ter que acionar a pessoa para votação nas assembleias. Então, normalmente, a gente realmente tem sugestões de modernização dos estatutos, tem obrigações legais, que depende do que a organização pretende fazer, tem o que a gente chama de cara crachá. O que é o cara crachá? Eu preciso prever no estatuto a redação que o servidor público precisa enxergar na hora de autorizar alguma coisa. Então, quanto mais você tiver no estatuto a letra da lei, daquela que o servidor vai precisar dar um check de que você está ok, melhor. Isso eu estou falando de Conselho de Criança e Adolescente, Conselho Municipal de Assistência, ou mesmo das leis de incentivo, do próprio Miroski, do SEBAS, de tudo, porque o servidor vai ter um checklist, ele vai procurar, ele vai ter um dispositivo legal para tentar enxergar no seu estatuto. Se o seu estatuto tem a correspondência com o dispositivo legal, ele vai lá, enxerga e fala, ok, passou. Se ele tem que interpretar, está escrito de outro jeito, não sei se isso aqui atende, então para diminuir
essa interpretação na relação com qualquer tipo de autoridade pública, a gente também olha para isso, né? Então, a urgência de atualizar um estatuto depende de onde a organização está inserida, em que momento institucional ela está, qual é a legislação nova que ela precisa observar para obter um determinado direito, para atender um determinado requisito, e aí realmente é muito mais no caso concreto, tentei abordar aqui de forma Ótimo. A gente tem, por exemplo, as ICTs hoje no Brasil, Instituições de Ciência e Tecnologia, que é uma legislação também muito interessante, a gente trabalha bastante com ICT no escritório, e as ICTs, elas não são um enquadramento legal que você pede uma autorização para um ministério, né? Então, é muito mais uma previsão estatutária. Então, é um enquadramento de que você vai lá colocar que você é de ciência e tecnologia, então você vai trazer da legislação a inspiração para a sua conformação jurídica, para tentar, e aí, claro, não adianta só o documento, você tem que ter o conteúdo também. Então, o documento, ele é autorizativo das suas atividades, ele narra o que a organização faz, pretende fazer, os limites e condições. Então, são as regras do jogo. Por isso que eu falo que é a lei entre as partes. Mas, por outro lado, enfim, isso precisa acontecer na prática. E a prática é fora do estatuto. A prática é na vida real. Então, eu falo que eu sou uma instituição de ciência e tecnologia, mas eu não faço nada em ciência e tecnologia. Eu não sou uma instituição de ciência e tecnologia. Eu preciso ter atividades. E por isso que, normalmente, quem está nos assistindo aí, que, enfim, de alguma forma já atua na área do terceiro setor, vai saber que quando a gente tem que apresentar os documentos para a administração pública, é muito comum que nos solicitem o relatório de atividades. Porque o relatório de atividades, ele é o relatório narrativo que conta o que acontece fora do estatuto, que a organização faz na prática. Aí ele vai pedir também os documentos financeiros, porque quer fazer a correspondência. Todo esse conjunto de documentos é que dá a coerência da atuação da organização perante, né, qualquer tipo de comprovação necessária, seja para a administração pública, seja para a empresa, seja inclusive para os associados, para os cidadãos, para o Ministério Público, enfim, para o doador. E né? aí o advogado e a advogada é que vai também, enfim, ajudar para que tudo isso aconteça da maneira melhor e mais segura possível. Nesse teu tempo de carreira no terceiro setor, e é bastante importante a gente falar aqui, terceiro setor também é possível ter carreira, o cenário mudou de quando você começou até hoje? Há uma profissionalização, uma capacitação maior das organizações? Olha, Débora, quando eu comecei, achavam que eu era maluca. E se alguém disser para vocês que vocês são malucos, não acreditem. Porque o que a gente tem é vontade de mudar o mundo. O que a gente tem é desejo de trabalhar com as transformações socioambientais. E eu, desde a época da faculdade, vocacionei a minha carreira para essa área, entendendo que eu queria gastar a minha energia profissional nesse setor. Eu queria trabalhar com o terceiro setor porque eu entendia que as organizações, fazendo o trabalho na ponta, trariam uma realização profissional muito maior do que eu ser advogada de banco ou ser advogada de alguma outra... Eu até posso advogar para os bancos quando eles querem fazer investimento social privado para as organizações ou numa área sobre patrimônio, sempre com esse olhar de recursos para o terceiro setor, mas não é o perfil que eu escolhi exercer E hoje tem uma coisa bastante interessante. A gente tem um avanço de legislações. É claro que quem acompanha muito de perto sabe que a gente já avançou muito, mas a gente ainda tem um residual do que a gente ainda quer lutar, do que a gente ainda quer melhorar. Mas em termos da carreira, da profissão, por exemplo, do advogado do terceiro setor, há hoje uma visibilidade muito maior do que a gente tinha há 20 anos atrás. Eu tenho 24 anos de profissão. A gente não tinha perguntado o tempo. E quando eu comecei, que me chamavam de maluca, não existia nada, era terra arrasada. A gente teve que construir os primeiros artigos, as doutrinas, as jurisprudências. Então, hoje a gente tem também, enfim, muitas pessoas conectadas que são as pioneiras desse processo, né? E quando a gente olha para trás, a gente vê que muita coisa avançou, mas que a gente tem hoje
uma nominação desse lugar de atuação. Na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, existiam 15 a 20 membros durante 18 anos. É uma comissão bastante antiga, que fez muita coisa bacana, muita coisa legal, mas ela era uma comissão fechada. E na nossa gestão aqui da Patrícia Vanzolini, uma das coisas que a gente fez, junto com o vice-presidente Léo Sica, foi ampliar. Isso não foi só a Comissão de Terceiro Setor, foi uma diretriz geral da OAB de São Paulo nessa gestão. Então, a gente abriu, hoje tem permanentemente no site da OAB de São Paulo, na página da Comissão de Direito do Terceiro Setor, um link de advogados e advogadas que queiram participar da comissão. Uma vez por mês, eu aprovo todos eles, e aí tramito uma portaria, publica, a pessoa entra na comissão. Hoje a gente tem 365 membros. Advogados e advogadas do país inteiro, estudantes de direito, bacharel, procurador. Tem que ser do direito, porque a gente está juntando esse time, a gente está juntando esse conhecimento, a gente está fazendo essa troca para fortalecer externamente as organizações. Então, é muito interessante esse processo de ver como as pessoas começam a se reconhecer nesse lugar. Então, legal, eu já advogava para uma associação, mas eu não sabia que eu era advogado de terceiro setor, que tinha esse direito do terceiro setor, que tem todas essas discussões, essas novidades. Então, tá bem bonito esse processo de reunião de profissionais. A gente espera, enfim, estamos sempre abertos a essa ampliação. Nesse sentido, a gente fez já 2 grandes congressos que chama Direito do Terceiro Setor Law Summit, focado justamente nas diferentes áreas do direito, trazendo as discussões mais atuais sobre direito do terceiro setor. Vou dar um spoiler aqui, a gente está fazendo uma parceria da OAB de São Paulo com a Escola Aberta do Terceiro Setor, justamente para recortar e divulgar as palestras e os conteúdos desse seminário, que foi incrível. Tinha mais de 65 palestrantes no último, que foi realizado em junho de 2024, que foi o segundo. Eu brinco que o próximo vai ser sempre melhor do que o anterior, seja comigo ou até com os sucessores, né? Mas a gente vê, então, um reconhecimento desse espaço, né? E aí culminou com uma coisa que eu gostaria de contar aqui, que é bem bonita, que existe no direito, os escritórios de advocacia, eles têm um ecossistema específico onde há rankings jurídicos, que são, enfim, empresas que já há muitos anos pesquisam o mercado jurídico e fazem a ordem de classificação dos diversos escritórios a partir dos diversos segmentos. Então, a gente tem isso para energia, para óleo, direito tributário, civil, né? Não existia direito do terceiro setor. Pela primeira vez, agora, em 2024, o ranking Chambers and Partners, que é um ranking britânico, que faz a pesquisa de mercado, recebe a submissão da candidatura. Então, abre um prazo para a gente se candidatar, aí analisa os cases apresentados, as referências apresentadas, entrevista o concorrente, porque o mercado tem que te reconhecer também. Quem são os seus pares, né? Se você diz que você é incrível, mas ninguém te conhece. Então, foi um processo bem interessante e saiu o resultado agora. O resultado foi publicado dia 27 de junho de 2024 e foram ranqueados os escritórios de advocacia e advogados. Então, do Brasil inteiro. Então, foi muito legal. Dos 9 advogados ranqueados, 8 fazem parte da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Eu fiquei muito orgulhosa, né? Quer dizer que a gente está junto, que a gente está crescendo e que isso inspira os caminhos dos jovens, porque a gente quer mais que mais pessoas se dediquem e ajudem a construir esses conteúdos a partir dos desafios de caso concreto. Então, tem todo um trabalho nosso de valorização da profissão, da advocacia, e que tem sido bastante interessante. Tenho que contar que o escritório ficou em primeiro lugar também, né?
E eu tô nesse pódio também, como uma das advogadas número 1 do Brasil. Então, assim, eu comemoro primeiro a existência do ranking, mas também o reconhecimento dessa estrada, e para mim foi bastante importante. Eu espero que venha outros rankings, que mais pessoas se candidatem e que a gente tenha cada vez mais opções, né, de estilos, de profissionais que possam se debruçar sobre essa temática, né? É bonito de ver a evolução. Então, quando eu penso nesses 20 anos, a gente mudou muito de regulação e a gente também mudou no meu lugar de fala, do direito do terceiro setor, a gente também mudou aí essa mobilização, essa valorização da profissão. Você disse que na comissão da OAB de São Paulo existem inscrições de advogados do Brasil todo. Então, não é só restrita ao estado de São Paulo. Exato. A gente, claro, nossa atuação prioritária é na jurisdição do estado de São Paulo. Mas a gente está aberto e a gente tem advogados de Santarém, de Belém, de Natal, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todos os lugares. Então, quem quiser vir, pode vir. Se soma, se junta, porque a gente se conecta em rede, porque a gente troca informação, porque a gente discute os casos, a gente, que você acha disso? Tem tal perspectiva, aí é tanta gente boa, aí um vai opinando e isso muda a visão do outro. Então, a gente está produzindo informação muito qualificada. Isso é muito legal de ver. E os membros que são de fora, que não estão inscritos na OAB de São Paulo, podem vir e eles entram como membros correspondentes. Então, pode se inscrever formalmente, não importa se você é de fora. Ah, mas eu sou do terceiro setor, mas eu não sou advogado. Aí não pode. Por quê? Porque tem essa opção mesmo de... A gente quer aqui mobilizar os advogados e as advogadas que vão ajudar os não advogados e não advogadas. E então pode estudante de direito, pode baixar. Ah, eu não tirei meu OAB, pode vir, não tem problema não. Ah, eu sou procurador do município. Então, assim, servidor público, mas eu fiz direito. Pode vir todo mundo, todo mundo bem-vindo. Mas a gente quer fazer essa troca dessa linguagem, inclusive para poder fazer a tradução, para a gente poder conversar em linguagem simples, porque também ninguém aguenta mais o juridiquês. A gente tem todo esse movimento, tem até uma ISO que saiu no ano passado, tem uma Sônia Aline Souza que trabalha bastante com esse tema de linguagem simples. Então, a gente está bem atento a isso, mas não tinha esse espaço, né? E a gente precisa de um lugar para reunir. A gente tem feito também conversas com os outros presidentes de comissão dos outros estados, existe a Comissão Nacional, e, enfim, essa rede tem mobilizado, mas por mais que eu esteja muito celebrando onde a gente está hoje, eu confesso que a gente ainda está bem longe do que deveria ser. Não temos disciplina do direito do terceiro setor nas faculdades de direito, a gente ainda não tem muitos projetos de pesquisa na área, a gente ainda não tem os núcleos de práticas jurídicas, os escritórios modelos, as assistências judiciárias das faculdades de direito trabalhando para as organizações de base comunitária que não têm recursos, que poderiam estar tendo acesso a um atendimento jurídico de qualidade, ainda que não tenha condições de pagar. Então, a gente tem aí muito a avançar. A gente lançou um e-book sobre isso, quem tiver interesse, de levar esse tema para as faculdades de direito. Acho bem importante, porque também quando a gente está formando o aluno, quando a gente está despertando esse interesse. Mas eu acredito muito que as novas gerações estão muito antenadas para a necessidade da gente cuidar do meio ambiente, para a necessidade urgente de todas as questões de desigualdade econômica e social que a gente vive, e verter essa energia, a gente se dedicar profissionalmente a essa área, vai ser importante para a gente mudar o mundo como a gente espera que ele seja. Mudado e alterado, com um passinho de cada vez. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da prática do trabalho que vocês realizam nas organizações. Qual o papel fundamental de um advogado na questão de gestão e governança, na questão da transparência do dia a dia das organizações? Olha, em relação à transparência, começando de trás para frente,
A gente tem algumas legislações que obrigam um determinado grau de transparência no site, por exemplo. Então, quando ela recebe recursos públicos, ela tem que seguir a Lei de Acesso à Informação, ela tem que seguir, aí, a depender do instrumento que ela firmou, mas no geral, o MIROSC também traz regras de transparência de informações. Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, acabou de sair uma resolução nova, resolução número 18 de 2024, que trata sobre a nomeação formal do encarregado de dados, o famoso DPO, Data Protection Officer, né? Então, essa pessoa tem que ser nomeada por ato formal nas organizações, né? Tem que ser emitido por quem tem competência de emitir esse ato, então tem que olhar nos estatutos, se vai ser diretoria, se vai ser, enfim, qual que é o formato, e isso tem que estar previsto no site, isso só para citar algumas coisas que precisam estar, de fato, previstas no site. Então, é muito comum hoje que a gente tenha uma aba de transparência nos sites, para colocar lá, tem algumas que têm obrigação de, né, se for a titulação de OCIP, por exemplo, tem que ter as demonstrações financeiras, contábeis, até certidões, tem que estar à disposição de qualquer cidadão. Então, precisa olhar a legislação. Mas eu gosto de pensar a transparência da legislação como ponto de partida mínimo. Tá. Tipo, é o mínimo que a gente tem que cumprir, é aquilo que está ali. Esse é o padrão esperado. Então, o que mais que a gente pode fazer? Porque a transparência tem duas dimensões. Tem a dimensão da transparência ativa e tem a dimensão da transparência passiva. Então, para a gente... Qual que é a diferença? A ativa é aquela que a gente mesmo promove. E a passiva é aquela que a gente responde quando perguntado. Quanto mais transparência ativa eu tiver, menos eu tenho que responder. Essa lógica vale para tudo, para a administração pública. Então, quando veio a Lei de Acesso à Informação, ela mudou a transparência em relação à administração pública. Ela foi revolucionária para a administração pública, porque a gente ficava pesquisando, não sabia direito quem era quem das autoridades, não sabia como é que conseguia o telefone, o e-mail. Hoje, você entra, principalmente no governo federal, isso é super organizado. Nos sites todos você tem lá o quem é quem, a agenda das autoridades. Você consegue saber, enfim, hierarquicamente com quem você vai se conectar, vai falar, você tem o telefone, e-mail, né? Então, essa é a lógica da ideia. E aí, isso também, quanto mais a gente consegue organizar as informações e publicizá-las, mais nessa linha, né, na transparência ativa. Então, acho que a transparência é um valor que precisa fazer parte da governança das organizações. Em termos de desafios de governança, eu acho que a gente tem aí um desafio grande de entender o modelo para o tamanho de cada organização. Esse é um outro caso também que, às vezes, o modelo do vizinho não cabe. Então, eu quero ter um conselho de administração. Todas precisam ter um conselho de administração? Não. Quem vai ser obrigado a ter um conselho de administração? Em que casos é facultado? O conselho pode ser ele pode ser deliberativo, mas ele também pode ser consultivo. Como vai ser a minha diretoria? Qual que é então, às vezes eu tenho no conselho fiscal, eu tenho os cargos e tenho os suplentes. Eu preciso de tudo isso. O que eu defendo nesse ponto é que a gente não pode ter pessoas pro forma. O que significa isso? Não é aconselhável que a gente, enfim, fique buscando gente emprestado que não tem conexão, que não vive a vida da organização ou que não é alimentado de informação para a organização só para emprestar um nome, um CPF, para mostrar que a gente tem, né? Então, para trabalhar uma governança real, a gente precisa realmente entender o tamanho e alimentar essa governança em termos de preparação das reuniões, de envio das documentações com antecedência, de organizar para não ser só uma reunião de informe, para ela realmente ter deliberação. A gente tem trabalhado muito nessa perspectiva de olhar para se é necessário ter um regimento interno ou não, quais são os comitês que esse conselho pode trabalhar, que pautas são prioritárias, como é que esse conselho ajuda sem entrar na operação, considerando que ele está
muito mais numa localização de apoio à gestão e não necessariamente na visão executiva. E como é que eu faço esse conselho se engajar e realmente funcionar? Então, não adianta ter os órgãos previstos e as pessoas preenchidas. A gente precisa alimentar esse processo de check and balance, né? De um poder colaborar com o outro. O Conselho Fiscal, ele é um órgão fiscalizador, mas se a gente não senta com ele, não apresenta as contas e não produz para dar a possibilidade dele produzir o parecer, e a gente só tem o Conselho Fiscal, mas nunca tem uma reunião do Conselho Fiscal, às vezes é melhor não ter. Então, a gente vai criando obrigações para a gente mesmo. Então, a minha reflexão sobre a governança, por isso que toda vez que a gente vai fazer uma criação de uma organização, e para fazer alteração de estatuto também, a gente sempre faz um processo de um workshop antes, para abrir a cabeça, para trazer as possibilidades da legislação, para tentar extrair entre realidades e oportunidades qual que é o caminho que a gente vai fazer nessa redação do estatuto. E para a governança, a gente faz muito um processo muito parecido com também os programas de compliance, que é, antes de mais nada, tentar ter um diagnóstico. Fazer entrevistas, conversar, escutar as pessoas para conseguir sistematizar qual é o grau de maturidade institucional que aquela organização está para conseguir dar os próximos passos. Porque os documentos, eles não podem ser dissociados da realidade. Os documentos, eles têm que estar muito conectados para fazer sentido, para ser útil, né? Então, no caso do compliance, tem tudo a ver com gestão e governança, porque a gente está falando do que a gente começou conversando, né, sobre conformidade legal. A gente está falando de atender a legislação anticorrupção, mas a gente está falando também de atender a todo o ecossistema de legislação das organizações para conseguir fazer com que aquelas práticas, com que aquelas regras, com que aquelas diretrizes sejam incorporadas, sejam introjetadas e sejam compreendidas, respeitadas e não sejam regras simplesmente vistas como algo para atrapalhar, sejam regras vistas como uma questão de segurança. Exemplo, a gente sugere, na maioria das vezes, que as pessoas façam reunião com qualquer tipo de servidor público, autoridade pública, e no mínimo 2 pessoas, né? Por vários motivos, seja para ter testemunha, seja para, né, evitar qualquer tipo de fala indevida que você falaria no particular, mas não falaria com mais de uma pessoa. A gente sugere registro, enfim, tem aí uma série de regras que algumas são macro da legislação, outras já são interpretação, experiência, prática daquilo que mitiga riscos. Então, no fundo, a gente está falando de como estar nesse lugar que também tem um alto grau de sensibilidade política. As organizações são apartidárias, elas estão trabalhando com as pautas que elas defendem, mas que normalmente, quando a gente está falando, né, de meio ambiente, de cultura, saúde, educação, enfim, a gente está falando de pautas que são mais progressistas no mundo polarizado. Então, a gente precisa deixar muito claro ali qual é o alicerce da legislação que dá a correspondência da legitimidade daquele trabalho, do porquê que a gente está defendendo determinada situação, né? Então, ter um respaldo técnico para navegar nesse mundo do terceiro setor acaba sendo bom. E isso, eu estou falando sempre do ponto de vista do direito, que é um pouco aqui da provocação, né, e o lugar onde eu represento, mas isso serve para todas as pessoas, inclusive para os gestores, para as lideranças, né, enfim. Eu gosto, inclusive, de pensar aí uma outra coisa, não só no sistema nacional, mas inclusive no sistema internacional de direitos humanos, né, a gente conseguir fundamentar a nossa prática dos ODS, fundamentar a nossa prática nas convenções internacionais de pessoa com deficiência, de criança, da equidade racial. A gente está conectado com um alicerce que é pactuado pelo mundo inteiro, né? A gente está falando de 192 países que se reúnem para construir consensos e que são consensos historicamente muito caros. Então, eu entendo que esses são caminhos seguros da gente percorrer, né? Mas, de fato, quanto mais
organizada estiver a organização, mas ela vai conseguir, enfim, de alguma forma lidar aí com os desafios, crescer e atingir o seu propósito. A gente fica muito falando também dessa atividade meio, mas entendendo que ela é uma casa segura contra a tempestade para conseguir a organização, fazer o seu atendimento, fazer a sua articulação, seu advocacy, né? Mas eu gosto de pensar o direito também como fundamento dos projetos. Por isso, estou sempre conectando. Tem um direito da pessoa jurídica sem fins lucrativos, né? O direito do terceiro setor está mais focado com esse olhar mais transversal para as estruturas de gestão, governança, compliance, proteção de dados, trabalhista, tributário, todo o olhar do que a gente precisa ter para, enfim, a organização funcionar, seja ela com tipo de financiamento e com o perfil societário que for, mas, por outro lado, a gente também pode pensar o direito como fundamento da atuação nessa linha de conexão com os direitos humanos, com os tratados internacionais, com os pactos, né? Enfim, as questões das mudanças climáticas. Então, tem muito lugar de busca de fonte, né? Para a gente fazer conexões. A gente vai usar isso para os nossos documentos, né? Estatutários, para os nossos documentos narrativos, mas isso também pode ser inspiração para atuação na prática mesmo, né? Laís, todo esse trabalho do terceiro setor também é mantido por doações. Brasil é um país solidário. A cultura de doação, ela está intrínseca no nosso povo? Eu acho que o Brasil é um país bastante solidário, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer. Existe um movimento por uma cultura de doações que tem feito um trabalho muito incrível de fomentar conteúdos, conhecimentos e olhar também para a regulação, para a legislação. A gente conquistou no ano passado, fruto de muito trabalho com diversas organizações da sociedade civil, incluindo também a própria OAB de São Paulo, a não incidência do imposto sobre doações na reforma tributária. Isso foi muito importante. A Emenda Constitucional 132 de 2023, então, traz uma hipótese nova de não incidência do ITCMD para nenhuma doação que seja feita para as organizações e nem para as doações que são recebidas pelas organizações. Então, a gente está falando de melhorar, incentivar tanto as organizações que recebem as doações, mas até mesmo as organizações que são aquelas que se organizam para serem financiadoras. Tudo vai depender de como vai ficar a regulamentação da reforma tributária. Um grupo de organizações se reuniu numa coalizão importante, agora que chama Aliança pelo Fortalecimento da Sociedade Civil, justamente para trabalhar diuturnamente sobre o tema da reforma tributária. A gente teve uma incidência forte na Câmara dos Deputados, vamos ver também como vai ficar no Senado. Não sei exatamente quando você está assistindo esse vídeo, se já saiu a regulamentação ou não, mas vamos celebrar a conquista maior. Em tese, não temos mais imposto de doações para as organizações da sociedade civil, continua tendo entre pessoas, mas para as organizações, em tese, acabou. Mas a gente precisa atuar na regulamentação e ficar bastante sentinela em como isso vai ser em cada estado, ele é um imposto de competência estadual, então é algo para a gente celebrar. Na comissão, a gente fez um e-book que eu convido todos a conhecer, a gente sempre atualiza, que é sobre cultura de doação na advocacia, inclusive porque os advogados que trabalham nos departamentos jurídicos de empresas podem ajudar também a apoiar essa lógica de buscar quanto do orçamento pode ser vertido por incentivo fiscal. A gente fala ali também das legislações sobre doação de sangue, doação de alimentos, enfim. Então, é um documento bastante completo que a gente espera que apoie, que ajude. E a gente está ali falando sobre doação de uma maneira geral, né? Acho que a gente tem uma doação de tempo, a gente tem uma doação que pode ser de recursos, a gente tem uma doação
de diferentes formas enquanto pessoa física e, principalmente, também estruturar os processos de doação nas pessoas jurídicas, no mundo empresarial. Inclusive, também a gente pode pensar em ideias para estruturar a doação na administração pública, descontado olerite, enfim, tem muita coisa interessante aí de captação de recursos. Em termos de regulação, acho que a grande novidade que a gente tem para tornar o Brasil um país mais solidário é a não incidência do ITCMD, ou seja, não deve mais ter, depois da reforma tributária, imposto sobre doações para as organizações de sociedade civil que receberem ou que doarem no Brasil. Isso é revolucionário. Então, apesar do tempo já estar quase se esgotando, eu já deixo aqui, e você é minha testemunha, que eu já deixo um novo convite para a doutora Laís voltar aqui para o Conecta, para que a gente possa voltar a conversar. Mas eu queria te pedir um fecho, se for possível, né? Assim, para que a gente finalize em alto astral essa nossa conversa. Você me deu o melhor fecho, Débora, porque a gente está falando sobre propósitos e na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, a gente chama essa advocacia do terceiro setor como uma advocacia de propósito. Então, eu acho que essa é a minha inspiração e eu espero que seja também inspiração de vocês para que a gente entenda que nosso tempo é muito precioso e a gente precisa focar a nossa energia profissional também para aquilo que importa. E sim, as organizações fazem um trabalho que importa e a gente precisa fortalecê-las, protegê-las, cuidar do desenvolvimento institucional, cuidar da saúde mental das pessoas. A gente precisa cuidar de quem cuida. Então, eu espero que vocês também se juntem a essa advocacia com propósito e valorizem a advocacia com propósito, porque tem muita gente boa se dedicando e elas só vão crescer profissionalmente se elas também forem desafiadas e receberem as demandas concretas. A gente aprende em cada caso, por mais que a gente saiba muito, a gente sempre tem as peculiaridades do caso concreto que nos fazem aprender ainda mais. Então, a gente vai seguir aprendendo a partir dos desafios que são confiados pelas organizações. Então, é preciso valorizar os profissionais que estão se dedicando, ao mesmo tempo que fazer o convite àqueles que querem experimentar essa emoção de atuar e ajudar as organizações da sociedade civil, trabalhar no terceiro setor, que é muito gratificante. E você pode escolher a sua causa para você fazer também a sua doação e fazer parte desse movimento por uma cultura de doação também. Laís, muito obrigada pela sua presença aqui, por ensinar tanto para a gente. Foi uma verdadeira aula aqui a tua presença, então, de coração. Obrigada mesmo. E eu gostaria de agradecer você também, a sua companhia, a sua presença, a sua audiência e já te convidando para a nossa próxima entrevista em mais um Conecta Terceiro Setor. Obrigada e até lá!